gente vai dar continuidade ao estudo de revoluções industriais aqui na aula do Explicador Virtual para o 8º ano. Bom, a gente está estudando ao longo dessas aulas as características de organização das revoluções industriais. A primeira, a segunda, a forma como isso vai acontecer, a importância da segunda revolução industrial. Na alteração da produção industrial, a gente pôde observar que a revolução industrial é um marco muito importante na forma de organização da própria sociedade, que vai influenciar na forma de organização da sociedade, na forma de organização dos estados entre esses novos territórios, não só estados nacionais, que nem todos estão formados ainda, mas também pela própria existência de novos territórios. Bom, a gente viu na última aula que a segunda revolução industrial também contribui para a formação de novas organizações dentro da fábrica. Ela vai aprimorar a organização dentro da fábrica. E a partir disso a gente tem a criação do Taylorismo. Para quem não lembra, o Taylorismo é aquela teoria que vai separar a mão de obra pensante da mão de obra que executa, do trabalhador que é um trabalhador qualificado, um trabalhador operário, um trabalhador que vai simplesmente realizar a tarefa. Bom, o Taylor tem uma teoria, ele é um estudioso sobre o assunto, ele é um acadêmico, ele não tem fábrica, mas ele vai desenvolver essa separação. Inspirado nas ideias de Taylor, eu tenho o surgimento do Fordismo. O Fordismo, por sua vez, é sim uma teoria que vai ser aplicada e nessa teoria eu vou aplicar essa relação de diferença entre a produção, entre a especialização e a qualificação, mas eu vou adicionar um novo elemento. Eu vou adicionar uma esteira de montagem. Gente, é muito importante que essa questão fique muito clara para vocês sobre o que é uma esteira de montagem. O Fordismo, ele vai utilizar as ideias do Taylor, tá? Se eu fosse fazer um gráfico aqui, eu pegaria o modelo teoria, a teoria taylorista, mais a esteira de montagem. E isso dá o Fordismo. Seria mais ou menos essa relação que eu tenho aqui, tá? Se eu fosse dividir, seria isso. Por que eu falo isso? Porque o Ford, ele vai observar que o modelo de produção que se tinha na fábrica não era eficaz, não produzia muito. Dizem, tem uma lenda aí que ele observou isso vendo uma dona de casa arrumando as louças, né? Que ela estava arrumando a louça, limpando a louça, e ele via que toda hora ela ia lá, buscava, pegava, tá, fazia várias atividades e perdia muito tempo nisso. Disse que ele se incomodou com isso, levantou, pegou, botou a pilha de louça suja, botou uma lixeira do lado dela e um lugar para ela botar a louça limpa, e aí ela ficou fazendo essa atividade. O que isso quer dizer? O que isso significa? Significa que ele desenvolveu uma esteira de montagem para essa dona de casa. E ele vai observar isso e vai aprimorar isso também na sua própria industrialização. Eu gosto de brincar dizendo que a minha mãe, ela desenvolveu um modelo fordista de passar roupa. Em vez de levantar e buscar roupa em vários lugares, ela põe uma cadeira de roupa para passar, ela e uma cadeira de roupa com a roupa passada e a tábua de passar. E aí ela vai realizando aquela atividade. Isso faz com que ela tenha um desgaste físico muito menor e vai fazer com que ela consiga realizar mais atividades num tempo menor. Ele também vai utilizar a ideia do Taylor de não pensar. E ele vai aprimorar muito mais isso. Por quê? Para o trabalhador, para o Ford, ele simplesmente fica sentado, realizando as tarefas. Inclusive, ele vai aproximar as ferramentas para que ele não precise trabalhar muito. Ele simplesmente realiza essas atividades. Desse modo, eu tenho uma esteira de montagem. Aqui são umas fotos que mostram. Vocês estão vendo que o carro está parado e eles estão realizando atividades ali. É o carro, é o produto que anda enquanto o trabalhador fica parado, sem ter que realizar muitos pensamentos, sem ter que realizar muitos movimentos. Assim eu ganho mais em produtividade. A lógica do Fordismo é a existência dessa esteira de montagem, que é muito importante, é uma inovação. A produção em massa, ou seja, para o Fordismo eu tenho que produzir muito, produzir em muitos estoques, produzir para abastecer. E a produção padronizada. Tem uma frase clássica que é atribuída ao Ford, que diz que o consumidor do Ford pode ter o carro que quiser, desde que seja preto. Ou seja, eu tenho a adoção de uma produção padronizada. Eu não vou adequar isso ao gosto do consumidor. Eu vou produzir de um jeito só para acelerar a minha produção. A lógica do Fordismo é produzir com muita velocidade. E uma das características importantes
do Fordismo é que essa esteira de montagem também possibilita que o patrão possa botar a velocidade que ele quer na produção. Então, o funcionário já não tem mais nenhum domínio da velocidade com que ele vai trabalhar. Porque se ele não consegue trabalhar na velocidade que a esteira passa, ele não vai conseguir cumprir a sua tarefa. Então, ele precisa ser pautado por uma força maior. Isso, obviamente, vai gerar uma série de problemas físicos dos trabalhadores, como lesões de repetição, de esforço repetitivo, algumas questões por isso, porque eu vou cansar muito esse trabalhador, mas, por outro lado, o Ford também vai acreditar nos direitos trabalhistas, porque ele acredita que o trabalhador dele também tem que ser um consumidor. Então, ele reduz a carga de trabalho, mas aumenta a eficiência. Agora a gente vai ver um videozinho que mostra o filme Tempos Modernos, que é um filme do Chaplin, que vai exemplificar um pouco mais de como funciona uma esteira de montagem nos moldes do Fordismo. É um filme mudo, é um filme muito antigo, mas ele tem essa capacidade de nos esclarecer como é que se organiza essa esteira de montagem. Antes de a gente começar a ver o filme, algumas observações precisam ser feitas. Esse filme é um filme que, como a gente tinha dito, é um filme antigo que vai passar a ideia de esteira de montagem. Preste atenção como essa esteira de montagem se organiza e a velocidade que essa esteira impõe no trabalhador. Preste atenção que o trabalho, chega ao trabalhador e não o trabalhador chega ao trabalho, tá? Fiquem atentos para observar essas informações no trecho do filme que a gente vai ver. Peter up, 4-1. Attention, foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tighteners. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, foreman. Back. Section 5, more speed, 4-7. Relief man passing. Relief man passing. Bom, preciso observar algumas características de uma esteira de montagem dentro desse pequeno pedaço do filme. A gente pode observar que o Chaplin tem uma dificuldade de acompanhar a velocidade e que, inclusive, o patrão vai adicionar mais velocidade nessa produção e que isso gera, obviamente, um problema para ele conseguir dar conta desse tipo de velocidade. Observa que ele e os outros funcionários são limitados pelo tempo que a esteira de montagem passa. E uma outra observação que o filme coloca é que o Chaplin, depois que ele sai da sua função, que ele pede um intervalo para sua função, ele continua repetindo os mesmos movimentos. Seria um retrato do excesso de cansaço no movimento de repetição que o trabalhador faz. Observa que para fazer essa função que ele está executando, que é simplesmente apertar o parafuso, ele não precisa pensar. Então segue a ideia do Taylor de não pensar na hora de executar uma tarefa, de simplesmente executar uma tarefa de forma mecânica, porque isso iria acelerar a produção. A lógica do Fordismo é aumentar a produção, produzir em grandes estoques para abastecer grandes mercados.
Nas próximas aulas a gente vai entender como a indústria se coloca nos dias de hoje, né? Como a gente se organiza na indústria atualmente e os processos de crise que são gerados por esse tipo de modelo, tá? Então fique atento, nas próximas aulas a gente vai conhecer um pouco mais sobre as revoluções industriais. Tchau!